Eu sou apaixonado pelos filmes de Harry Potter, sou daquele tipo de fã que tem suas críticas, mas que acha que quanto mais mundo mágico, melhor. Porém, é preciso admitir que dificilmente uma adaptação de livro para os cinemas vai atender a todas as expectativas. Sempre vai ficar alguma coisa para trás, ou sempre vão deixar de colocar alguma coisa que acontece no livro que nós gostaríamos de ter visto no filme. Nesse vídeo aqui eu vou falar algumas diferenças entre o filme e o livro de Harry Potter e a Câmara Secreta. Bora lá? Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Agora vocês podem usar o Valeu Demais para comentar aqui nos vídeos do canal. O Valeu Demais é como se fosse o superchat das lives, só que para vídeos. E todos os comentários feitos com o Valeu Demais têm prioridade aqui no canal na hora que eu vou responder todo mundo. Usem o Valeu Demais se vocês quiserem dar um apoio extra pro canal. O livro Harry Potter e a Câmara Secreta chegou às prateleiras das principais livrarias do Reino Unido no dia 2 de julho de 1998. Nos Estados Unidos, o livro foi publicado quase um ano depois, no dia 2 de junho de 1999. Já no Brasil, o lançamento do livro só foi acontecer pouco mais de 2 anos depois da publicação no Reino Unido, em agosto de 2000. O livro já vendeu aproximadamente 77 milhões de cópias no mundo todo. Já o filme chegou às telas dos cinemas do mundo inteiro em novembro de 2002. Produzido pela Warner Bros. Pictures, Harry Potter e a Câmara Secreta teve um orçamento de aproximadamente 100 milhões de dólares, gerando uma receita em torno de 880 milhões de dólares. Falando dos filmes, Harry Potter e a Câmara Secreta é o meu favorito, porque eu acho que ele é a melhor adaptação. Acho que de todos os filmes, ele é o que mais se aproxima de tudo o que acontece no livro, mas obviamente que ainda assim existem muitas diferenças e por isso, dando continuidade à série especial Filme versus Livro, eu escolhi aqui 14 diferenças entre o filme e o livro de Harry Potter e a Câmara Secreta. Obviamente que existem outras diferenças, mas aqui eu peguei apenas aquelas que eu acho mais relevantes, beleza? Mas antes de eu falar dessas diferenças, já deixa aí o seu like no vídeo e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, isso ajuda demais no crescimento do canal aqui na plataforma. Ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma novidade aqui do canal, e se vocês fizerem isso no celular de vocês, isso fica ainda melhor, porque aí cada vez que eu postar um vídeo novo por aqui, vocês vão receber um aviso na barra de notificações do aparelho de vocês. Dá essa força aí, isso ajuda pra caramba, galera. Diferença número 1, logo no início do filme, tio Walter diz pra Harry que eles tinham deixado ele ficar no quarto do Duda, né, o antigo quarto do Duda, por causa da bondade deles. E como no primeiro filme a gente só vê Harry ocupando o armário sob a escada, e por eles não mencionarem nada sobre ele mudar de quarto, a gente acaba sendo levado a pensar que a mudança de quarto tinha acontecido pouco tempo antes do que seria o início de Câmara Secreta, né? Mas na verdade, Harry se muda para o antigo quarto de Duda ainda na parte inicial do livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, logo depois de Harry receber sua carta, sua primeira carta de Hogwarts. Carta essa que os Dursley não deixaram ele ler. Número 2, no filme, Harry se encontra com Dobby pela primeira vez no quarto dele. No livro, Harry vê o elfo doméstico antes disso. Ele vê os grandes olhos verdes de Dobby entre as folhas da sebe do Jardim dos Tios, antes de encontrar o elfo doméstico no seu quarto. Número 3, o Sr. Mason era um construtor rico que era visto por Walter Dursley como um potencial cliente para a empresa onde ele trabalhava. A empresa do tio Walter fazia brocas, e no filme o Sr. e Sra. Mason são convidados para jantar na casa dos Dursley, na esperança do tio Walter conseguir fechar o contrato mais importante da carreira dele. Enquanto os Masons estão no andar de baixo com os Dursleys, Dobby aparece no quarto de Harry. Só que Dobby acaba descendo as escadas para o andar de baixo e na tentativa de fazer Harry prometer que não voltaria para Hogwarts naquele ano, ele faz o pudim da tia Petúnia flutuar no ar e cair em cima da Sra. Mason. E evidentemente isso arruina o jantar e as chances do tio Walter fechar qualquer negócio com o Sr. Mason. No livro o que acontece é o seguinte, Dobby derruba o pudim da tia Petúnia no chão da cozinha enquanto os Dursleys e os Masons estavam na sala de jantar. E depois disso ele desaparece, deixando Harry todo sujo de pudim e a cozinha toda melecada de creme. Então a Sra. Mason não recebe uma pudinzada na cabeça no livro.
Depois de dar uma desculpa esfarrapada para os Masons, dizendo que Harry era uma criança perturbada e que ver gente o deixava perturbado, e que por isso eles o mantinham no andar de cima, tio Walter conseguiu controlar a situação e tudo parecia estar indo muito bem, até que uma enorme coruja mergulhou pela janela da sala de jantar, deixando cair uma carta na cabeça da Sra. Mason e tornou a sair. A Sra. Mason berrou como uma alma penada e saiu porta fora gritando que havia doidos lá dentro. O Sr. Mason, então, muito aborrecido, disse que a Sra. Mason tinha um medo mortal de pássaros de qualquer tipo. Então, no livro, o que arruina o jantar com os Masons é a coruja voando pela sala de jantar, trazendo a carta de advertência por prática de magia por um menor fora da escola. Magia essa que tinha sido executada pelo Dobby ao derrubar o Pudim, e não pelo Harry. Número 4, no filme, quando Harry é resgatado por Rony, Fred e George, ele simplesmente pega o malão dele e empurra para dentro do porta-malas do carro. No livro, Harry tá trancado dentro do quarto, e o malão dele tá dentro do armário sob a escada. E aí, Fred e George entram no quarto e George destranca a porta usando um grampo, já que eles não podiam usar magia fora de Hogwarts. Inclusive, enquanto George destrancava a porta, Fred diz o seguinte: tem muito bruxo que acha uma perda de tempo conhecer macetes de trouxas como esse, mas nós achamos que vale a pena aprender essas habilidades, mesmo que sejam um pouco demoradas. Fred e George eram top demais, né, galera? No filme, depois que Rony, Fred e George resgatam Harry com o carro voador, eles vão direto pra Toca, a casa dos Weasleys, e ali Harry conhece uma casa de bruxo pela primeira vez, porém tudo acontece muito rápido, como se fosse no mesmo dia. Harry chega na Toca, toma café da manhã com os Weasleys e depois eles saem pro Beco Diagonal para comprar o material escolar pro ano letivo em Hogwarts. No livro, Harry fica um mês hospedado na Toca. Ele ajuda Rony, Fred e George a desgnomizarem o jardim da família Weasley, ele joga quadribol com eles, ele tem várias conversas com o Sr. Weasley sobre o mundo dos trouxas e ele se sente muito querido entre a família. Só depois é que eles recebem as corujas com a lista dos materiais para o ano letivo em Hogwarts e vão para o Beco Diagonal. Depois disso, eles retornam para Toca e após alguns dias eles finalmente vão para Hogwarts. Número 6, no filme, Harry vai com a família Weasley para a livraria Floreios e Borrões comprar os livros para Hogwarts. Na saída da loja, eles têm um encontro super agradável, só que não, com Draco e Lúcio Malfoy. Nesse momento, Lúcio ofende a família Weasley, mas tudo fica por isso mesmo e ele e Draco saem da loja. No livro, esse encontro também acontece, galera. E o Lúcio Malfoy também ofende a família Weasley, porém o Sr. Weasley perde a paciência e cai de porrada em cima do Lúcio, e os dois brigam ali mesmo, dentro da Floreios e Borrões, apinhada de gente. Olha só como é que o livro descreve isso. Ouviu-se uma pancada metálica quando o caldeirão de Gina saiu voando. O Sr. Weasley se atirara sobre o Sr. Malfoy, derrubando-o contra uma prateleira. Dúzias de livros de soletração despencaram com um estrondo em sua cabeça. Ouviu-se um grito, "Pega ele, papai!", dado por Fred e George. A senhora Weasley gritava, "Não, Arthur, não!" A multidão estourou recuando e derrubando mais prateleiras. "Senhores, por favor, pedia um assistente, e depois mais alto que a algazarra reinante, "Vamos parar com isso, cavalheiros, vamos parar com isso!" Hagrid caminhava em direção aos dois, atravessando um mar de livros. Num instante, ele separou o Sr. Weasley e o Sr. Malfoy. O Sr. Weasley com o lábio cortado e o Sr. Malfoy fora atingido do olho por uma enciclopédia dos sapos. Ele ainda segurava o livro velho de Gina sobre transfiguração. Atirou-o nela, os olhos brilhando de malícia. "Aqui, tome o seu livro. É o melhor que o seu pai pode lhe dar." E desvencilhando-se da mão de Hagrid, chamou Draco e saíram da loja. Eu preciso confessar que essa é uma das cenas que eu mais gostaria de ver no filme. Número 7, Harry e Rony não conseguem embarcar no Expresso de Hogwarts porque Dobby fecha a passagem entre as plataformas 9 e 10 em King's Cross. Por isso, os garotos têm a brilhante ideia de irem voando para Hogwarts no carro do Sr. Weasley. No filme, essa viagem é cheia de adrenalina. Sem perceberem, os garotos colocam o carro bem em frente ao trem e quase são atingidos por ele. O carro rodopia no ar quando Rony sai bruscamente da frente do expresso e com isso Harry quase cai do carro. No livro, essa viagem é muito mais monótona. No início, os garotos se sentem muito animados por estarem ali voando para Hogwarts, mas logo depois eles começam a sentir muita sede e o calor começa a incomodá-los ao ponto deles sentirem vontade de chegar logo em Hogwarts para saírem do carro.
nada de mais emocionante acontece até eles aterrissarem no Salgueiro Lutador. Número 8, no filme, Draco Malfoy chama Hermione de sangue ruim e imediatamente ela fica muito triste e até chora por causa disso. Por esse motivo, Rony pega sua varinha quebrada e tenta enfeitiçar Malfoy, mas o feitiço se volta contra ele, fazendo o garoto vomitar lesmas. Depois disso, Harry e Hermione imediatamente levam Rony para a casa do Hagrid, na esperança de que o amigo soubesse o que fazer. Ao chegarem lá, Harry conta o que tinha acontecido e o que Malfoy tinha dito para Hermione. Então, mais uma vez, Hermione demonstra muita tristeza por ter sido chamada de sangue ruim, e aí ela explica para Harry que sangue ruim é um nome muito feio para se dizer a um nascido trouxa. De fato, essa era uma das maneiras mais claras de demonstrar preconceito no mundo bruxo. No livro, Draco também chama Hermione de sangue ruim. A diferença é que Hermione nem faz ideia do que ele queria dizer com isso. Ela provavelmente até imagina que isso fosse algo ruim, porque imediatamente depois de Draco dizer isso, Fred e George partem para cima dele, mas são impedidos por Marcus Flint, o capitão do time de quadribol da Sonserina. Ele se coloca na frente do Draco para proteger ele dos gêmeos. E aí, logo depois, quando eles já estão lá na cabana do Hagrid, Rony explica o significado do termo sangue ruim. E só aí que a Hermione fica conhecendo o termo. E eu acho que esse momento aqui é muito importante, porque diversas vezes os filmes passam a ideia de que a Hermione sabe de tudo e que o Rony é um burrinho que não sabe de nada. Mas definitivamente não é bem assim. Hermione é muito inteligente, ela é a bruxa mais inteligente da geração dela, como todos nós já sabemos. Porém, o Rony vem de uma família bruxa. Ele foi nascido e criado no mundo bruxo, então ele sabia muita coisa sobre os costumes e cultura dos bruxos que até mesmo a nossa amada Hermione não sabia. Além disso, em muitas ocasiões, os filmes dão uma forçada de barra, passando descobertas, ideias e feitos que nos livros são originalmente do Harry e do Rony para a Hermione. Então não me entendam mal, tá, gente? A Hermione é brilhante, ela é realmente a melhor aluna da escola no tempo dela. Mas os filmes dão sim uma forçada de barra na inteligência dela. E eu acho que não tinha necessidade de fazer isso, já que a gente já consegue entender o quão brilhante ela é só de ler os livros. Acho que só o que eles conseguiram com isso foi passar uma impressão errônea sobre o Rony. Definitivamente não precisava dessa exagerada. Aquilo que a gente já vê nos livros, as descobertas, as coisas que ela entende, as coisas que ela resolve, tudo que a gente vê no livro já é o suficiente para demonstrar que ela era brilhante. Número 9, no livro a gente descobre que Argo Filch, o zelador de Hogwarts, é um aborto, ou seja, ele é filho de pais bruxos que nasceu sem o gene mágico. Harry tinha sido pego pelo zelador por ter entrado no castelo com os pés sujos de lama, com os sapatos, sujos de lama, e o Filch tinha acabado de limpar o chão. Quando Harry chega na sala do Filch, ele precisa ficar sozinho um instante e aí ele encontra um papel que falava sobre um curso de magia para despertar o talento mágico de bruxos abortados. Quando o Filch percebe que Harry tinha visto o papel, ele fica muito envergonhado e nervoso e ele até deixa Harry ir embora sem nenhum castigo. O Filch, galera, não tinha nenhum pingo de magia e isso explica o porquê dele ser tão amargurado e não gostar dos estudantes de modo geral. Vejam, ele trabalhava em Hogwarts, local onde via multidões de jovens bruxos aprendendo magia e passando por experiências que ele nunca pôde vivenciar. Se a gente parar para pensar, era uma vida bem triste por causa desse trauma que ele tinha. Um trauma que ele nunca conseguiu superar. No filme a gente não vê nada disso, mas na versão estendida a gente tem uma cena em que Harry encontra no chão uma carta do curso Feitiço Expresso, bem ao lado do Filch. E aí ele entrega para o zelador, que fica todo desconcertado. Número 10, no livro a gente também vê a festa de aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. Os fantasmas têm o costume de comemorar o dia em que eles morreram como o início de sua nova existência. Harry é convidado por Nick e acaba levando Hermione e Rony junto com ele. No filme nós não temos nada disso. Número 11, no filme, após a pichação feita na parede dizendo que a Câmara Secreta havia sido aberta, os alunos começam a ficar curiosos para saber o que isso significava exatamente. Então, durante uma aula de transfiguração, a Hermione pede para a professora McGonagall falar sobre a Câmara Secreta. Aí a professora conta a história da Câmara Secreta para os alunos. No livro, a história da Câmara Secreta é contada na aula de História da Magia, pelo único professor fantasma de Hogwarts, o professor Binns, personagem que nem foi utilizado nos filmes. Inclusive, o professor Binns conta a história como se ela fosse uma lenda, já que
Até aquele momento, a existência da Câmara Secreta nunca tinha sido provada. Número 12, no livro, Gilderoy Lockhart decide dar uma animada na escola que parecia estar bem para baixo por causa de toda a história envolvendo a abertura da Câmara Secreta. Então, ele organiza uma comemoração do Dia dos Namorados em Hogwarts. E aí ele chega a sugerir que os alunos pedissem ao professor Snape para ensinar eles a fazerem uma poção do amor. O livro diz que nesse momento Snape fez cara de que obrigaria a beber veneno o primeiro aluno que lhe pedisse uma poção do amor. Além disso, Lockhart organiza um sistema onde os alunos poderiam mandar cartas uns para os outros. O livro diz o seguinte: Lockhart bateu palmas, e pela porta que abria para o saguão de entrada entraram 11 anões de cara amarrada. Mas não eram os anões quaisquer. Lockhart mandara-os usar asas douradas e trazer harpas. Os meus cupidos entregadores de cartões, sorriu Lockhart. Eles vão circular pela escola durante o dia de hoje entregando os cartões dos namorados. Nessa ocasião, Gina chega a mandar um cartãozinho musical para o Harry, que foi lido por um dos anões na frente de vários alunos do primeiro ano e em frente de Draco, Crabbe e Goyle. Harry até tentou escapar antes do anão começar a ler, mas quando ele saiu correndo, o anão foi atrás dele, derrubou ele no chão e sentou em cima dos calcanhares dele para que ele não fugisse, para que ele não escapasse. E aí o anão começou a ler: Teus olhos são verdes como sapinhos cozidos, teus cabelos negros como um quadro de aula. Queria que tu fosses meu, garoto divino, herói que venceu o malvado Lorde das Trevas. A galera ri demais desse cartãozinho, mas eu acho que ele é muito bonitinho, porque a gente já consegue ver aqui o quanto que a Gina amava o Harry desde o início. Era um amor ainda imaturo, mas que depois ele foi se desenvolvendo. E aí, por favor, se esqueçam daquela coisa sem sal e estranha que é o relacionamento do Harry e da Gina nos filmes. Nos livros é outra coisa completamente diferente. Mas infelizmente essa cena aí não existe no filme. Mas teria sido muito comédia ver tudo isso. Número 13, no filme, enquanto Harry está enfrentando o basilisco, tem um momento em que, ao fugir da serpente gigante, ele acaba ficando encurralado, e aí o basilisco, já cego, fica frente a frente com ele e quase encosta no garoto, o que para mim não faz muito sentido, porque, de acordo com o texto do livro, o basilisco, mesmo estando cego, podia perceber a localização do Harry farejando o garoto. Vejam só, o basilisco varrera o chapéu seletor para os braços de Harry. O garoto o agarrou. Era só o que lhe restava, sua única chance. Enfiou-o na cabeça e se atirou ao comprido no chão quando o rabo do basilisco tornou a golpear, passando por cima dele. Me ajudem, pensou Harry, os olhos bem fechados sob o chapéu. Por favor, me ajudem! Nenhuma voz lhe respondeu. Em lugar disso, o chapéu encolheu como se uma mão invisível o apertasse com força. Uma coisa dura e pesada bateu na cabeça de Harry com força, deixando-o quase desacordado. Com estrelas piscando diante de seus olhos, ele agarrou a ponta do chapéu com firmeza para tirá-lo e sentiu uma coisa comprida e dura em seu interior. Uma refulgente espada de prata aparecera dentro do chapéu, o punho cravejado de rubis rutilantes do tamanho de ovos. Mate o garoto, disse Tom Riddle. Deixe o pássaro. O garoto está atrás de você. Fareje, fareje. Então assim, se o basilisco podia farejar o Harry, como o livro deixa claro aqui, então nessa cena do filme o Harry deveria ter sido morto, porque naquela distância ali a cobra teria sentido a presença dele com toda certeza. Mas no livro essa cena não existe, e logo depois de Riddle mandar o basilisco farejar o Harry, ele consegue evitar 2 ataques da serpente gigante e no terceiro ele consegue apunhalar a criatura com a espada de Grifinória. Número 14, pra mim uma das cenas mais emocionantes de toda a saga, e eu tô falando de toda a saga mesmo, não só de Câmara Secreta, é quando o nosso querido Hagrid retorna pra Hogwarts depois de ter sido mandado injustamente pra Azkaban. Eu acho essa cena tão incrível porque nela a gente consegue ver a conexão fortíssima que existe entre Harry e Hagrid. O Hagrid esteve presente em todos os momentos mais importantes da vida do Harry, desde quando ele ainda era um bebezinho e tinha acabado de sobreviver ao Voldemort, passando pela primeira experiência do Harry com o mundo bruxo, até o momento em que supostamente ele estava morto. É o Hagrid que vem trazendo o Harry nos braços dele, vindo da Floresta Proibida até o castelo de Hogwarts. Eu acho que nessa cena aqui, tanto o Harry quanto o Hagrid demonstram todo o amor e carinho que eles sentem um pelo outro.
Por isso que eu acho essa cena simplesmente sensacional. Mas ela não existe no livro. Felizmente eles colocaram essa parte aqui no filme, porque eu acho que a gente perderia muito se nós não tivéssemos esse momento na saga. E aí, meus bruxos, qual dessas diferenças aqui vocês mais gostaram? Vocês se lembram de mais alguma diferença entre o filme e o livro de Harry Potter e a Câmara Secreta? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, porque isso me ajuda demais aqui no canal, hein? Isso mostra pro YouTube que vocês realmente gostaram do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, basta clicar nesse botãozinho aqui e pronto, tudo resolvido. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui!